Finalmente, a gente teve a estreia de Han Solo, uma história Star Wars, e por isso hoje a gente vai fazer a nossa crítica, o que achamos do filme, sem spoilers. Apertem os cintos que você acaba de entrar no hiperespaço. Han Solo nunca foi a preferência do público para virar filme, e ele de fato ele não influencia tanto na cronologia de Star Wars, não influencia tanto na linha do tempo de Star Wars. E sinceramente, eu acho que nem tudo precisa ter essa responsabilidade, e talvez até seja por isso que eu tenha gostado muito do filme, eu tenha me divertido bastante com ele. Solo ele é um filme totalmente descompromissado, ele é mais leve, ele não tem essa responsabilidade que eu disse, e ele é feito puramente para entreter. E ele, dentro dessa proposta, ele cumpre muito bem. Como eu falei, eu me diverti muito com o filme. No entanto, ele não é um filme perfeito, ele tem sim suas falhas, principalmente no começo, quando eu demorei um pouco para entrar no ritmo do filme, eu demorei um pouco para me encontrar dentro do filme, e também contribuiu também para isso duas decisões dentro do roteiro que me incomodaram muito. A gente vai falar sobre isso no vídeo com spoilers, mas tem duas decisões logo no começo do filme que me incomodam um pouco. Então, no começo eu demorei para entrar, eu demorei para mergulhar no filme, e depois eu fui entrando no clima, eu fui comprando a ideia do filme, mergulhando nele, e a partir dali eu comecei a me divertir mais, e quando eu menos esperava, eu já estava lá vibrando e com o coração disparado, vendo as cenas de ação que são realmente muito bem feitas, são muito bonitas. Então, é um filme que vai te conquistando aos poucos, é um filme que no começo ele demora um pouco para engrenar, e logo depois, quando você menos percebe, você já está entretido no filme, e isso vale muito a pena. Mas mesmo assim eu senti falta de alguma coisa no filme, sabe aquela coisa da saga de Star Wars, que sempre tem aquele momento em que você vibra, aquele momento eu sou o seu pai, aquele momento o Darth Vader mata todo mundo em Rogue One no corredor, aquele momento de catarse, de que você tem vontade de levantar, aplaudir, chorar, o coração dispara. Então não tem isso em Solo, não tem essa parte, esse momento em que você levanta e aplaude. Ele é um filme regular, é um filme que se mantém o ritmo durante quase 2h30, mas ele não tem esse momento de catarse, ele não tem esse momento de clímax. E eu acho que isso faltou, porque todos os filmes de Star Wars têm esse momento, e Solo não tem. Solo é muito regular em relação a isso. Claro que a gente tem momentos muito legais para fãs, eles citam diversos personagens, eles citam alguns momentos, algumas situações, alguns planetas, então tem muita coisa legal sendo citada, tem muita coisa legal sendo referenciada visualmente, verbalmente. Então para quem é fã vai gostar muito, principalmente de alguns detalhes do universo expandido. Tem bastante coisa do universo expandido que é bem interessante no filme. E a gente sabe que esse filme não foi um filme fácil de sair, né? É um filme que teve muito problema de bastidor. O Chris Miller e o Phil Lord, que eram os diretores, foram demitidos no meio da produção. Então o Ron Howard foi o responsável por retomar a produção, por refazer e refilmar muita coisa do filme. Dizem que são mais de 70%. Então, muita coisa mudou. O Ron Howard, para mim, é um dos grandes diretores da atualidade. Eu gosto muito dele. Ele tem uma dinâmica legal de filmagem. Você não percebe muito a mão dele nos filmes, nas produções, mas ainda assim, ele executa muito bem a função do diretor, que é organizar as situações. E nesse caso ele organizou muito bem. Tudo é muito bem organizado, o roteiro é muito bem fechado, né? Ele tem bastante coisa interessante, ele é bem redondinho, tem alguns furos, alguns probleminhas aqui e ali, mas nada que influencie diretamente no esqueleto. Então o Ron Howard, ele fez o básico, ele não teve nenhuma revolução, não inventou a roda, mas eu acho que também nem era essa a intenção. A intenção era fazer com que o filme saísse perfeito, ou saísse na melhor qualidade possível, e eu acho que dentro do que eles tinham, dentro das limitações deles, eles conseguiram isso. E em nenhum momento essa treta, esses problemas, essa bagunça toda de bastidor respinga no público como produto final. E aquele lance do Alden Ehrenreich, que ele poderia ser um mico,
ser uma vergonha ou qualquer coisa relacionada a isso, isso é balela, cara. O personagem tá muito bem, o ator tá muito bem. Ele não brilha, é claro, ele não é o Harrison Ford para ter aquela imposição nas cenas, como o Harrison Ford teve na trilogia clássica e até mesmo na nova trilogia. Então, não dá para esperar que o Alden Ehrenreich fosse um novo Harrison Ford. Ele tem os trejeitos de um Han Solo, ele lembra as frases, os jeitos, os gestos, lembram muito o Han Solo, mas ele tem uma versão meio que própria. Assim, eu não vi ele tentando imitar o Harrison Ford, e eu acho que ele nem precisa disso. Ele não tem brilho, ele não se destaca, ele não tem lá tanto carisma, mas ainda assim ele faz um bom trabalho, é bem convincente e é bem legal você enxergar ele mais jovem, e você compra a ideia de que ele é o Han Solo mais novo. I got a really good feeling about this. Aliás, nenhum dos atores tem um trabalho memorável que você fala, nossa, digno de Oscar, assim, não. Todos são muito funcionais, até mesmo o Donald Glover, que é conhecido por Atlanta, recentemente ficou conhecido pelo clipe do This Is America, como Childish Gambino, e também foi cotado como um dos personagens, né, ele como Lando Calrissian, como um dos personagens que fosse roubar a cena no filme. Não, ele não rouba a cena, ele tem sim seus momentos legais, tem seus momentos interessantes, mas ele é só mais uma peça nesse tabuleiro, ele não tem nada de extraordinário, mas ainda assim me deu um pouco mais de curiosidade de saber mais sobre esse Lando. Aquela ideia da Lucasfilm, né, aquele rumor que surgiu da Lucasfilm de fazer um filme do Lando, eu comecei a ver com bons olhos depois que eu vi o Donald Glover como Lando. É bem interessante, dá vontade de ver um pouco mais, porque ele também não tem lá tanto tempo de tela assim como a gente imaginava. Então, é um personagem legal, mas não se destaca, não tem um destaque muito grande. É um personagem funcional, ele tá ali, ele cumpre o seu papel muito bem, e isso já é um ponto muito positivo. Everything you've heard about me is true. E os outros personagens também cumprem a mesma função. O Woody Harrelson, como o Tobias Brackett, ele faz muito bem o papel dele como meio que um mentor do Han Solo, né? Até o Paul Bettany, como o vilão do filme, mesmo que seja um vilão mais descartável, ele ainda soa ameaçador. Em alguns momentos eu acreditei mesmo que ele fosse apresentar alguma ameaça, mas de fato, né, como a gente já sabe, o futuro da saga, esse é um prequel, então a gente não tem como ter o fator surpresa. Então, dentro da narrativa, ele até tem alguns fatores surpresas, mas dentro da própria narrativa, não para o futuro da saga. Então, você meio que não se importa tanto com algumas coisas que vão acontecer. Esse é o problema de você fazer uma prequel. Paciência, não tem muito o que fazer em relação a isso. E o único ponto negativo para mim, dentro do elenco, foi a Emilia Clarke, né? A nossa Daenerys, a mãe dos dragões em Game of Thrones. Ela me decepcionou um pouco. Não que eu ache ela uma atriz excepcional, ela não é mesmo, mas ela é uma personagem, a Qi'ra é uma personagem que tem muito mais camadas que os outros personagens, mas ela acaba sendo uma decepção porque ela não se impõe. Ela como atriz não se impõe, e a química dela com o Alden Ehrenreich também não funciona legal pra mim, não achei que eles têm tanta química assim. Ela pra mim foi um ponto negativo dentro desse elenco, assim, não que seja desastroso, mas também tinha potencial para ser uma personagem bem mais interessante. E claro, a gente tem o nosso grande Chewie, né, que aparece, ele rouba a cena na maioria das vezes que ele aparece, que ele interage, né, com os personagens. É muito bom ver ele em tela, né, é muito legal ver o Chewbacca em tela, e isso nossa, eu adorei. Então foi muito mais a parte da diversão, você vê o Chewbacca, você vê a Millennium Falcon, tudo isso tem aquela mística de Star Wars, e é nesse momento em que você dispara o coração, né? São nesses momentos que você vê que o coração dispara um pouco mais. E também a gente tem a L3, que é uma androide que luta pelos direitos iguais entre androides e humanos, e ela faz uma certa militância dentro do filme. É bem legal, eu achei bem divertida essa parte dela, as causas são bem interessantes, não é aprofundado e também é um pouco superficial esse tipo de briga, tal, esse tipo de militância, essa bandeira levantada, mas ainda assim é bem divertido. E no final das contas, Han Solo, Uma História Star Wars, é um filme
muito leve, divertido e sem a menor responsabilidade de carregar o peso da franquia. Ele não tem o peso de preencher algumas lacunas como foi Rogue One, e ele também não tem o peso de acrescentar alguma coisa nova na saga, como é Os Últimos Jedi. Claro que Os Últimos Jedi é uma linha do tempo, a principal linha do tempo, mas ainda assim ele não tem o mesmo peso de Rogue One. Obviamente ele não é melhor que Rogue One. Rogue One ainda continua sendo um grande filme, um dos melhores filmes da saga. Mas ainda assim ele é um bom filme, e eu realmente senti falta desse momento Star Wars, esse momento mais emocionante, onde ele pega o público pelo coração e você vibra e você fica muito feliz. Eu senti falta desse momento de você ficar alegre, de levantar, de explodir de alegria, de sair extasiado do filme, como aconteceu, por exemplo, no próprio Rogue One. Mesmo assim, eu saí do filme com um sorriso na cara, fiquei feliz pelo que eu tinha visto, porque é um filme divertido, é um filme descompromissado, e nada mais que isso, e tá tudo bem. Pra quem é fã, vale muito a pena assistir pelas referências ao universo expandido, à trilogia clássica e a outros personagens, e também por ser Star Wars. Pra quem não é fã, ao menos vai encontrar um filme muito legal sobre ladrões, cheio de reviravoltas, um faroeste divertido. Então vale a pena assistir de qualquer forma. É um filme legal de se assistir, é um filme legal de você sentar, comer pipoca e se divertir. Esse é o propósito do filme e ele cumpre muito bem. Nada mais que isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vão assistir Han Solo. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam do filme, a nota que vocês dão pro filme. Sem spoilers, por favor. A gente ainda vai abrir a questão de spoilers na próxima semana. Mas é isso aí, gente. Obrigado por assistir. Esse foi mais um Hiperespaço e que a força esteja sempre com você.